Boa noite, irmãos. Que o amor do nosso Deus possa estar sendo sentido na vida de cada um de nós. Nós vamos continuar então os estudos que temos feito toda semana a respeito do tabernáculo. Hoje é o nosso 6º estudo. E para continuarmos, nós vamos lembrar do estudo da semana passada. Nós estudamos que, mesmo estando neste mundo, nós não somos deste mundo. Nós não somos amigos deste mundo. Nós estamos separados dele pela redenção que Jesus nos proporcionou. E que as bases de prata nas tábuas de acácia que formavam a parede do tabernáculo ensinavam isso. Prata simboliza a redenção na Bíblia. Depois nós estudamos que essas tábuas que nos representam, que representam a natureza pecaminosa, a natureza humana, foram revestidas de ouro puro, ouro que representa a glória de Deus. E que quem olhasse para o tabernáculo não veria acácia, só veria ouro puro. Ensinando que Deus nos olha, nós que já aceitamos a Cristo, nós que já nos arrependemos. Então, quando Deus nos olha, em vez de Ele ver pessoas pecadoras, Ele vê Jesus. Jesus que está em nós. Interessante é que Deus vê em nós a sua própria imagem, em Jesus, porque Jesus é Deus que se fez homem. Afinal, Deus nos fez a sua imagem, Deus nos fez a sua semelhança, e o pecado que afetou tudo isso. Porque o pecado destrói, o pecado sempre destrói. E Deus deseja ser visto em nós, e faz isso por meio de Jesus Cristo. Aprendemos também que o mundo, aquele do qual fomos tirados por Jesus, precisa olhar para nós e ver ouro puro. Ver a glória de Deus, ver Jesus no nosso viver. Muito bem, seguindo o estudo, vamos ler o texto de Êxodo 27, de 9 a 11, depois o versículo 16, e depois o capítulo 25, verso 8. Começando Êxodo 27, começando no versículo 9. Farás também o átrio do tabernáculo ao lado meridional que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte ao comprido, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Na largura do átrio, para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As colunas serão 10 e as suas bases 10. No versículo 16. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados, de estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Agora no capítulo 25, no verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Muito bem, nós sabemos que o tabernáculo ficava bem no centro do acampamento, no meio das tendas. Cada tribo tinha o seu lugar bem definido. E aí nós lembramos do que Deus falou para Moisés logo no início dessa história, que nós acabamos de ler aqui, em Êxodo 25, 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Quando
quando nós lemos esse versículo, nós entendemos que o que Deus queria dizer, e ainda quer nos dizer, é que Ele deseja estar junto do seu povo. Estar junto, agindo, abençoando, ensinando. Ele quer ser o centro da nossa vida. Ele quer que a nossa vida gire em torno dele, em torno da sua vontade. E é isso mesmo. E quando ele manda colocar o tabernáculo no meio do acampamento, é isso também que ele está querendo ensinar. O interessante é que se nós olhássemos de cima o acampamento e o tabernáculo, nós veríamos a forma de uma cruz. E com certeza não seria coincidência. Vamos lembrar que o tabernáculo também é tipo de Cristo, ou seja, ele representa Cristo, ele ensina a respeito de Cristo. Em João 1,14, nós lemos: o Verbo, a palavra ativa de Deus, se fez carne e habitou entre nós. E o tabernáculo foi montado de frente para o Oriente, isto é, de frente para o nascer do sol, o que nos lembra daquele que é o sol da justiça. Em Malaquias 4:2, o texto se refere a Jesus como sendo o sol da justiça. E isso nos leva a refletir que o mesmo sol que dá vida também pode queimar. Como dependemos do sol para viver, dependemos de Jesus para termos a vida eterna. Então Jesus é o sol da justiça que nos salva e também é o sol da justiça que condena os que não querem segui-lo. Seguindo o nosso estudo, lá na frente da Casa de Ouro, como alguns gostam de chamar, a Casa de Ouro, havia um átrio ou um pátio. Era como se fosse um grande quintal em torno do tabernáculo. E a parte da frente era bem maior. E toda essa área era cercada. A cerca tinha 60 colunas de bronze. Essas colunas de bronze eram apoiadas em bases de bronze. As colunas estavam presas entre si por varas de prata e possuíam ganchos de prata que prendiam as cortinas de linho, que era um linho fino, torcido. Quem estava do lado de fora não conseguia ver o pátio, sequer conseguia ver o tabernáculo. Só a cerca era vista. O bronze ou cobre, na Bíblia, simboliza o poder e o juízo contra o pecado. Em Jeremias 1,18, quando Deus vocaciona Jeremias para alertar o povo das consequências dos pecados deles, diz que o colocaria por muro de bronze contra os reis, contra os príncipes, contra os sacerdotes e contra o povo. Deus colocaria Jeremias por muro de bronze. Em outras palavras, Deus está comparando o muro de bronze à força que ele estava dando a Jeremias para que o juízo fosse anunciado. Em Deuteronômio 28, de 13 a 23, Deus declara que se nós não atentarmos para a sua voz, o céu sobre as nossas cabeças será como bronze, expressando assim o juízo de Deus sobre o homem. Em Números 21, de 4 a 9, nós vemos o povo no deserto, esse mesmo povo, lá naquele período mesmo, um momento em que eles estavam tremendamente impacientes e começaram a falar mal de Deus e de Moisés. Então Deus mandou serpentes abrasadoras que mordiam, e muitos morreram por causa disso. Essa situação fez com que o povo reconhecesse o pecado, e eles foram arrependidos a Moisés e pediram a Moisés que intercedesse por eles a Deus. Assim Moisés fez. Deus então mandou que se fizesse uma serpente abrasadora de bronze e colocasse essa serpente numa haste.
E todos os que haviam sido mordidos, se olhassem, se mirassem a tal serpente de bronze, ficariam curados, e assim aconteceu. Aquela serpente de bronze simbolizava o pecado que requer o juízo de Deus. Lá em Israel, naquela época, as serpentes eram consideradas impuras e eram símbolos de pecado. A serpente de bronze na haste simbolizava então o nosso pecado em Jesus na cruz. E essas serpentes foram qualificadas pelo próprio Deus de abrasadoras, que dá a ideia de algo que queima, mostrando assim como é terrível o pecado, porque o pecado sempre destrói. Não havia, naturalmente, naquela serpente de bronze, um poder terapêutico. Ela não era um amuleto, não era uma fórmula mágica. Por si só, ela não iria curar ninguém. O poder estava naquilo que ela representava. Ela estava representando Jesus com os nossos pecados, na cruz, pagando pelos nossos pecados, recebendo o juízo que era nosso. Em João 3, de 14 a 15, nós lemos o seguinte: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Era comum em Israel, na época do Antigo Testamento, os sacrifícios de animais. Os animais eram mortos no lugar das pessoas. Eles eram mortos de forma que os homens pecadores pudessem viver, já que o salário do pecado era a morte, como está lá em Romanos 6, 23. E nestes sacrifícios, o adorador deveria colocar a mão sobre a cabeça do animal como símbolo de transferência de pecado. O pecado da pessoa passava para o animal e o animal morria no lugar dele. Mas nessa serpente, tinha que simplesmente olhar para ela, mirar, como diz a Bíblia. Não precisava tocar. O povo arrependido que olhava para a serpente de bronze ficava curado. Quando nós olhamos para Jesus na cruz pela fé, buscando a sua presença em nós, arrependidos, nós somos curados do pecado. Nós somos libertos do veneno do pecado. Somos libertos do juízo do pecado. Em Apocalipse 1,15, nós lemos a respeito do Cristo glorificado, numa visão onde Cristo está glorificado. E ali nós vemos que ele está com os pés de bronze, ou seja, ele está indicando que o pecado já foi julgado e está debaixo dos seus pés. Então o bronze na Bíblia está ligado ao juízo exercido por causa do pecado. O bronze ou o cobre, outro nome que o bronze tem. A prata, que unia as colunas e prendia as cortinas, representava na Bíblia, como nós já vimos, a redenção. Prata era a moeda usada para se pagar pela liberdade de algum escravo, que era a redenção dele. E Jesus fez isso, ele pagou para nos libertar. E o preço foi o seu sangue. Assim ele nos redimiu. E as cortinas, que eram de linho fino retorcido, que era o melhor linho que existia, era superior a qualquer outro tipo de linho, representava a pureza de Jesus. Em Apocalipse 19, 6, vamos ler Apocalipse 19, Apocalipse 19, 6, nós lemos sobre isso. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro.
cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nós vemos aqui nesse texto a descrição do encontro da igreja ou dos salvos com Jesus na sua volta. E vemos aqui que o linho fino simboliza os atos de justiça dos santos, que só são santos porque se revestiram da justiça de Jesus. Nós somos santificados, nós somos justificados, porque Jesus, que nunca pecou, está em nós e por meio dele Deus nos perdoa. Então, linho fino simboliza a justiça e a pureza de Jesus. O que esta cerca nos ensina então? As colunas de bronze, sobre bases de bronze, unidas por varas de prata, com ganchos de prata para fixar as cortinas de linho fino torcido, de linho puro. O bronze nos ensina que Deus só podia habitar no meio do povo mediante o julgamento dos nossos pecados em Jesus. Jesus que se fez pecado por nós. A prata nos ensina que sem a obra redentora de Jesus, o homem não pode entrar na presença de Deus. E a cortina de linho puro era o símbolo da pureza e da justiça de Jesus. E aquela cortina fazia separação entre o Deus Santo e o homem pecador. Em Isaías 59:2 nós lemos o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então aquela cortina, a justiça de Jesus, nos separava, porque com o pecado nós não poderíamos entrar onde o Deus Santo estava. Então do lado de fora nós encontramos o homem pecador. E do lado de dentro nós vemos o Deus Santo. O homem pecador não podia ver o ambiente do Deus Santo. E no meio nós vemos a pureza e a justiça representado pelo linho. Nós vemos o juízo representado pelo bronze. E nós vemos a redenção representado pela prata. Mas como então o homem pecador poderia entrar no lugar santo? Se ele estava cercado? Como o pecador poderia manter contato com o Deus Santo? E vamos lembrar que o objetivo de Deus desde o começo era manter contato com o seu povo. Naquela cerca havia uma porta. E nessa porta, diz a Bíblia, que havia um reposteiro, ou seja, uma cortina com 4 cores. Então só se entrava no tabernáculo, só se entrava na presença de Deus por aquela porta. Ela era a única entrada. E esta porta representava a Jesus. Em João 10:9 nós lemos Jesus dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. A única forma de chegarmos a Deus é por Jesus. E quando passamos por Jesus, ele, como um bom pastor, cuida de nós. Em João 14:6, ensina que ele é o único caminho. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Ele define esse caminho. Ele não escreve eu sou um dos caminhos. Ele define, é artigo definido. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ele é taxativo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Atos 4:12 nós também lemos sobre isso. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então nós aprendemos que Jesus
é a nossa entrada para a vida eterna. Aliás, Jesus é a nossa única entrada para a vida eterna. Muito bem, a Bíblia diz que a cortina da porta tinha 4 cores. E como todas as outras coisas no tabernáculo, cada cor também tinha o seu significado. Significados que apontavam para Jesus, como tudo no tabernáculo. A primeira cor, o azul, que lembra o céu, que Jesus está no céu, que Jesus é do céu, que Jesus veio do céu e que nós que temos a Jesus somos cidadãos dos céus, que a nossa pátria está nos céus. É o que diz em Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus, após a sua ressurreição, foi elevado ao céu, os anjos disseram para as pessoas que viram que do mesmo jeito que ele havia subido, ele voltaria e ele vai voltar para nos buscar. Enquanto isso, a nossa função aqui é viver como está em Colossenses 3, de 1-2. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, mas não pensai nas que são aqui da terra. A segunda cor, a púrpura, que era um tipo de lilás, entre vermelho e lilás. Era uma tintura cara e uma tintura muito preciosa. Era usada como símbolo de riqueza. A púrpura era usada para mostrar que a pessoa era de uma alta posição social e, naturalmente, muito usada pelos reis. Então, a púrpura era símbolo da realeza de Jesus. Em Mateus 27, de 28-31 e em Lucas 23, 11, nós vemos que lá na crucificação colocaram um manto em Jesus do tipo que os reis usavam. Só que lá foi como zombaria. Mateus 27, de 28-31. Vejam só, Mateus 27, 28. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Vemos a respeito disso também no texto de Lucas 23, 11. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Fizeram assim com Jesus, colocaram nele um manto de rei para que zombassem dele. Mas lá em Apocalipse 19, 16, nós vemos que na sua volta, ele então glorificado, terá o seu manto de verdade. E nesse manto será escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Observe que o nome não está simplesmente escrito, ele está inscrito, ou seja, está bem marcado. É de fato o nome dele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso e dizemos, venha o teu reino, nós estamos convidando a Jesus para ser o nosso rei, para reinar na nossa vida, para mandar na nossa vida, para conduzir o nosso viver. Nós estamos convidando a Jesus para ser o nosso rei
e nós seremos então cidadãos do seu reino. A terceira cor, que é o carmesim, é uma matiz do vermelho, uma variação do vermelho. Aponta para o sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz. Em Mateus 26, 28, nós lemos: porque isto é o meu sangue, próprio Jesus falando, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecado. Esta cor fala do seu sofrimento. Ele deu o seu sangue por nós, ou seja, ele deu a sua vida por nós. Ele deu o seu sangue no lugar do nosso sangue. Ele deu a sua vida no lugar da nossa vida. E lá em Apocalipse 19, 13, nós lemos o seguinte: está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. A quarta cor, que é o branco, era a cor do linho fino retorcido. Lembra a pureza, como já falamos, lembra a justiça de Jesus, sem a qual Jesus não poderia nos salvar. Satanás tentou fazê-lo pecar, mas não conseguiu. Muita gente ameaçou a Jesus, maltratou, zombou, mas ninguém conseguiu fazê-lo pecar, ele nunca pecou. Em Hebreus 4,15, nós lemos que em todas as coisas ele foi tentado à nossa semelhança, mas ele não pecou. Em 1 Pedro 2,20 nós lemos: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Jesus foi o justo que recebeu a nossa injustiça. E quero terminar falando das 4 colunas da porta do pátio. Essas 4 colunas nos fazem lembrar os 4 evangelhos, que tanto revelam a respeito de Jesus. Mateus, o foco de Mateus é ensinar que Jesus é o rei. Marcos ensina que Jesus é servo. Lucas ensina que Jesus é o filho do homem, ele se fez homem. E João ensina, o foco do livro de João é que Jesus é o Filho de Deus. Concluindo, para que se entrasse então no pátio do tabernáculo, para que se entrasse na presença de Deus, era preciso se passar pela única porta que representava Jesus. Tudo o que nós falamos se resume numa única frase: só podemos entrar na presença de Deus por Jesus. Ele é o único caminho. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pelo Cordeiro Santo que o Senhor nos mandou para morrer no nosso lugar. Nós te agradecemos porque Ele deu a sua vida pela nossa vida. Em nome dele, Jesus, nós oramos. Amém.